Livro de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Tem alguns personagens da Bíblia que eu sou apaixonado. Tem alguns personagens da Bíblia que eu sou realmente apaixonado. E por este fato eu sou meio tendencioso a continuamente rever os textos relacionados a esses personagens. E com frequência eu retorno às ministrações, ou me debruço, ou fico garimpando um pouco mais ou inclinado nas narrativas de algum desses personagens. Como essa mulher que eu vou falar nesta noite, já ministrei várias vezes, algumas vezes Dia das Mães, mas sou realmente apaixonado pela forma como que ela recebe o milagre da parte de Deus, recebe realmente aquilo que está determinado no coração do Pai. Livro de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28, diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele aos nossos corações. As expressões mais fortes, as cenas mais intensas, as derramar de coração mais profundo que eu vi, ouvi, vivenciei, eu contemplei, foram relacionados a pais com filhos. Claro que há várias situações da vida, há vários contextos na qual as pessoas lidam com as suas adversidades ou com os seus níveis de emoções diferentes. Mas eu confesso que as mais intensas, sejam elas de alegria ou de tristeza, sejam elas de celebração ou de angústia, sejam elas de sorriso ou de lágrimas, as mais intensas vivenciadas estão relacionadas a pais, mães em relação a filhos. Quando o Senhor criou, quando o Senhor colocou a referência como expressão, e pais, e aqui nessa noite especificamente de mãe, como expressão de amor, de proteção, de provisão, de aceitação, de encorajamento, esse é o projeto de Deus. É claro que nós sabemos que o pecado, ele deformou o ser humano. O pecado, ele fez estrago no coração do ser humano. Por isso, essa experiência que eu estou ministrando, esse perfil que eu estou falando, ele parte de um pressuposto da ideia divina ao criar a mãe. É claro que nós vivemos hoje tantos relacionamentos quebrados, mesmo entre pais e filhos, tantas mágoas, tantas tristezas, tantos dilemas, tantas contendas, tantas competições, aquilo que não estava preparado no coração de Deus. Mas eu vou seguir a ótica daquilo que é o projeto e o plano do Senhor em relação a minha e a sua vida. Por isso, a minha e a sua fé, ela está totalmente fundamentada na morte e ressurreição de Jesus. Essa é a nossa grande esperança de vida. Uma das coisas mais difíceis da vida, uma das dores mais intensas, é quando nós vemos alguém que amamos sofrendo e não ter o que fazer. Uma das questões mais dilacerantes da alma é quando alguém que nós amamos de verdade, amamos muito, amamos incondicionalmente e intensamente, e vemos passar uma dificuldade e não ter o que fazer, e não ter como agir, nos sentir limitado, fragilizado, nos sentirmos totalmente impotente, inerte diante de algumas situações. Essa é a experiência dessa mãe. Uma mãe que venceu
o desafio usando 3 armas: a fé, a esperança e o amor. Alguém que experimentou o melhor de Deus usando 3 elementos imprescindíveis para a minha vida e para a sua vida: fé, esperança e amor. É uma mulher que tem uma filha que está aprisionada num endemoniamento. Provavelmente aqui eu estou apenas imaginando, eu estou apenas pensando e me levando a refletir como poderia ter acontecido esse processo. Aqui não é um problema de uma doença psicossomática, não é uma doença psiquiátrica, não é uma doença patológica, é uma questão espiritual. Um demônio oprimindo, ou uma legião de demônios, uma quantidade de demônios oprimindo a vida de uma menina. E aquela mãe vendo aquela garota, talvez no primeiro instante, com reações diferentes, com características físicas ou trejeitos diferentes, vendo algumas atitudes diferentes e buscando soluções e alternativas sem ter o que fazer até que chegue num ponto que ela está terrivelmente endemoniada, como um dos textos faz uma citação. Aquela moça poderia estar amarrada na cama, poderia estar numa corrente, poderia estar em algum lugar, porque a mãe vai até Jesus, porque ela precisa de um milagre para alguém que ela ama muito e não tem o que fazer. E talvez dependendo do nível, e buscaram-se alternativas e soluções, e nada conseguia algo efetivo, as reações poderiam ser das mais diversas e variadas possíveis. Desde uma alienação da vida, como uma atitude de agressividade, de uma maneira intensa. Eu já vi pessoas endemoniadas que foram amarradas. Eu já fui em casa que pessoas estavam acorrentadas. Eu já vi situações de pessoas, mais de 3, 4, 5 pessoas segurando uma do sexo masculino e feminino. Já vi algumas situações, melhor dizendo, algumas e vários relatos diferentes. Essa mulher vai até Jesus, porque o caso dela é algo que não tem solução. Eu quero dizer para você nesta noite, para as mães, e quero dizer também para todos nós nesta noite, que o impossível de hoje é o milagre de amanhã. Receba a palavra em fé no teu coração, que Deus é poderoso para cumpri-la. Que o impossível de hoje é o milagre de amanhã. Algumas coisas que eu aprendo na caminhada nesse texto me levam a pensar. Entre elas, quando vejo questão de um aprisionamento hoje, não é apenas de demônios. Quase todas as semanas atendemos pais que veem filhos aprisionados pelas drogas, aprisionados na angústia. Os pais sofrem de ver filhos ou filhas aprisionados num casamento doentio que está causando sequelas no coração. Pais sofrem por ver filhos e filhas, muitas vezes aprisionados numa angústia, num se debater da alma, num relacionamento que não chega a lugar nenhum e muitas vezes se sente impotente. Eu quero dizer para você nesta noite que o possível de hoje é o milagre de amanhã. Eu quero dizer para você que pode não ser até em relação ao filho, pode ser em relação à tua vida. De você precisar algo novo da parte do Eterno. Um ânimo novo, superar uma crise, erguer os olhos, subir no ombros dos gigantes, poder enxergar na frente, voltar a sonhar e saber que Deus é o Deus todo-poderoso, independente daquilo que possa eu ou você atravessar na minha e na sua vida. Algumas questões que me levam a pensar em relação a essa mulher e aplicando a nossa vida. Primeiro, o perfil de Deus para abençoar não é o estereótipo criado pela igreja. Muitas vezes nós criamos uma ideia, um paradigma, que pode ser abençoada aquela pessoa que está no nosso convívio. Essa mulher era alguém que o perfil dela não se adequava para a religiosidade da época para ser abençoada. Porque ela não era da nação judaica, era cananeia, vinha da nação cananeia, vinha da origem lá de Cão, neto de Noé, chamados de amaldiçoados durante um bom período, um povo sanguinário com uma característica evidente, era extremamente conhecido pela soberba e arrogância, era extremamente conhecido por ser incisivos em relação às suas lutas e batalhas. Essa mulher, ela não tem o perfil daqueles que entendiam da religião da época. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas me dizem, pastor, o dia que eu merecer, Deus vai me dar. Nem eu, nem você não merecemos nada. Deus faz por bondade. Deus faz por misericórdia. Deus não consulta o teu passado para definir o teu futuro.
O amor de Deus não tem débito ou crédito, como a René diz, não tem débito ou crédito. Não tem nada que você venha fazer que Deus te ame mais, e não tem nada que você venha fazer que Deus te ame menos. Deus te ama e ponto final. A questão é que se eu entender esse amor, eu experimento esse amor. Se eu não entender esse amor, eu não vivencio esse amor, eu não experimento aquilo que está no coração do Pai. Mas Deus, quando vai abençoar uma pessoa, por isso, muitas vezes aqui, quando Deus vai abençoar, Ele não olha o portfólio, Ele não olha o currículo, Ele não olha apenas a trajetória, Ele olha pela bondade e misericórdia dEle. Quantas vezes os menos prováveis são que experimentam ser levantados de uma maneira diferenciada? Isso não é uma apologia para o erro e para o descaso, de maneira alguma. Eu só estou dizendo que a forma de Deus abençoar não é a forma como nós pensamos, porque nós idealizamos assim: se a pessoa estiver no nosso meio, se falar a nossa língua, se estiver dentro da nossa ótica, se estiver dentro do nosso paradigma, se estiver dentro das nossas expectativas, então ela pode ser abençoada. Se não, não é dessa maneira. Tanto é que no céu nós vamos ficar surpresos, e tanto é que na vida nós somos sempre surpreendidos. E às vezes por isso que nós entramos em crise. Mas Deus, por que fulano não foi abençoado? Porque a bondade de Deus, ela sobrepuja toda e qualquer dificuldade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a ira de Deus dura um só momento, mas o seu favor dura a vida toda. Essa mulher, ela não está, segundo o versículo 21, 22, ela é de Tiro e Sidom, cananeia. Ela é a lei, a promessa para a nação dos judeus no primeiro instante. Então não é alguém, olha para mim por gentileza, não é alguém com um portfólio preparado para ser abençoado. Pode ser que algumas vezes na tua vida, Satanás diz e sopra assim: mas quem é você para ser abençoado? Quem é você para querer receber uma bênção? Quem é você para querer pedir algo? Quem é você para poder querer experimentar? Quem é você? O inimigo, diz Apocalipse, que é nosso acusador, nos acusa de dia e de noite. E você somente o vence pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra e pela morte e ressurreição de Jesus. O que o Senhor abençoou, abençoado está. Isso não me leva para mais longe de Deus, isso me leva para mais perto de Deus. Segundo, vá na pessoa certa. Nós vivemos dias, e sempre vai ser assim, de decepções intensas, porque expectativas irreais são colocadas nas pessoas. Quando Jeremias 17 diz: maldito o homem que confia no homem, não é porque você não pode ter amizade nem relacionamentos. Pelo contrário, Deus não criou você para ser sozinho. Deus não criou para você ser um eremita ou um ermitão. Ninguém caminha sozinho neste mundo. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Deus coloca amigos, companheiros, condições, convívio social, em todos os níveis, faz parte da vida. Só que colocar expectativas irreais em pessoas é sofrer. Ninguém vai preencher o vazio do meio do teu coração. Ninguém vai solucionar pleno e totalmente os nossos problemas. Eu sei que nesses dias eu não tenho nada contra o processo político, socioeconômico, até entendo que é necessário o cristão do bem participar com uma mentalidade renovada para ser instrumento de transformação onde for colocado. Mas, meu amado, a nossa expectativa está no Senhor no primeiro lugar. É em Jesus no primeiro lugar. Todas as vezes que você coloca uma expectativa errada, você vai sofrer uma desilusão e decepção. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro e pessoa afia pessoa. Aqui essa mulher buscou na pessoa certa. Deixa eu dizer para ti nesta noite, a pessoa certa para a minha vida e para a sua vida é Jesus. Como é ruim quando a gente vai na pessoa errada. Quando é ruim, quando você, às vezes já teve você chegar para uma pessoa e você é atendido, um atendente do outro lado, e você conta toda a história, de repente ele fala: peraí que eu vou chamar o responsável. Aí você tem que repetir tudo de novo. Aí você repete tudo de novo. Contei de manhã, estava meu sogro e minha sogra aqui, eu tive uma experiência de ir na pessoa errada. Quando eu namorava a Leninha, comecei a namorar a Leninha, eu não era convertido, nem Leninha, nem a família dela, depois que foi se convertendo. E naquele tempo ainda estava em moda pedir namoro em casa. Hoje já está meio em desuso isso, não estou aprovando, só estou dizendo que está em desuso isso. Hoje está meio em desuso essa questão de ir em casa pedir namoro para os pais. Mas eu vim daquela geração que ainda estava. E eu, molecão, não conhecia a família da Leninha. E ó, a Leninha falou: você tem que ir lá conversar com meu pai, Monte Verde. Você imagina. Aqui falando agora é fácil, preguei eles olhando para mim hoje de manhã, tranquilo. Falo com a maior tranquilidade, eles estavam de manhã, o sogro e a sogra. Agora, naquele dia, 16 anos, quando chegou, eu cheguei na esquina da casa dela e falei: vou voltar.
Não, vou voltar, não vai. Coração dando taquicardia, frio na barriga, passando uma espada, atravessando de um lado para o outro. Eu não vou dar conta. Cheguei, bati na porta, bati palma e saiu o Senhor. Na minha ótica, pai da Leninha. Aí já o primeiro impacto. Pai da Leninha me chamou para entrar e sentar. Eu não conhecia ninguém da família da Leninha. E ficou assim, eu tentando puxar um assunto. Mas nem que assunto você puxa numa hora dessa? Você fala, vai chover, não vai chover. Vai que você fala de futebol, o cara torce para outro time. Ainda bem que eu não falei, era tudo palmeirense lá. Depois eu falo do Corinthians, eu tinha acabado. E fiquei naquele dilema. E vai, sabe aquela conversa que você fica programando e ficou um tempo e não desenrolava nada, não falava nada. Ele não falava nada que ia chamar a Leninha, nem ninguém. Depois de um tempo, eu já começando a baixar, falei, eu estava começando a tranquilizar o coração, falo, bom, agora passei a primeira lombada. Ele olha para mim e fala o seguinte, espera um pouquinho que daqui a pouco eles estão vindo. A Leninha, o pai dela e a mãe dela estão chegando daqui a pouco, era o vô da Leninha. Era o vô da Leninha. Passei quase meia hora pedindo uma converseira. Passei quase meia hora sofrendo um desgaste emocional desnecessário na pessoa errada. Estava ali, ela de repente falou, peraí que eu vou chamar. Era o vô que chegou. Falei, pela, vai começar tudo de novo. Daqui a pouco eles vão chegar, vai começar tudo de novo. Mas ali depois meu sogro foi em silêncio, só minha sogra falou. As mulheres falam um pouco mais. Vai na pessoa certa. A pessoa certa é Jesus na tua vida. Pessoas podem ser importantes. Pessoas podem ser preciosas. E Deus usa muitas vezes, mas a pessoa que não falha 24 horas com você, que não te deixa, que não te abandona, que não vai decepcionar, que nunca vai te trazer uma situação diferente, é Jesus, Filho do Deus vivo, aquele que me ama e te ama, vai na pessoa certa. Aquela mulher foi na pessoa certa. Algumas vezes nós tentamos buscar provisão, suprimento, trazer algumas características aonde não tem, meu amado. E aí o Senhor vem e leva-me até a pessoa certa. Nesta noite, quero dizer para você que toda decepção e toda desilusão, ela não é de todo negativa. É para tirar expectativas irreais e colocar plena e absoluta no Senhor. Quem Deus colocou na tua vida, agradeça, é bênção na tua vida. Amém? Amém? Mas não coloque expectativas muito altas. Não acho que são perfeitos. Você tem até que aprender a lidar que mesmo as pessoas que você ama são humanas. São pessoas como eu e você, de carne e osso. São pessoas que quem é diferenciado e faz tudo pleno e absolutamente é Jesus. Por isso entra a questão de depender inteiramente da graça dele. Terceiro aspecto. Se for para chorar, tem um cântico, chore nos pés do Senhor. O texto de Mateus, capítulo 15, verso 25, diz, a mulher veio e adorou de joelhos. E Marcos, capítulo 7, 25, a Bíblia diz que ela veio e lançou aos pés de Jesus. Se for para você chorar, chora nos pés de Jesus. Se for para você se prostrar, se proste nos pés de Jesus. Não estou dizendo para você ser arrogante. Eu não estou dizendo para você ser alguém que não saiba o princípio da humildade. Mas eu estou dizendo para você que não é para se prostrar diante de pessoas, e não é para se prostrar diante da vida, e não é para se prostrar diante do inimigo. Se é para se prostrar, é diante do Senhor. Diante da vida e dos problemas da vida, não adianta se curvar ou se trancar no quarto e não querer sair. Mais cedo ou mais tarde eu tenho que enfrentá-los. E eu devo e você fazê-lo na força e no poder do Senhor. Diante das pessoas, você já ouviu falar isso mais de uma vez, se você falar para uma pessoa, para um namorado, para uma namorada, para um marido, para uma mulher, se você me deixar eu morro, você está morta mesmo, ou está morto mesmo de verdade. Não fisicamente, mas está morto emocionalmente. Porque a pessoa, se não tomar cuidado, você fica escravizado num relacionamento doentio. Ninguém morre se buscar no Senhor, no aspecto de amor que não deu certo. Vou dizer para você isso. Se você se prostrar, perder a sua identidade, deixar de ser quem é você, para poder simplesmente satisfazer outra pessoa, e deixar as características que Deus colocou na tua vida, então você está sendo prejudicado. Tem pessoas que falam de relacionamentos, não está aqui, então tem liberdade para falar. Não é nem da igreja, então tem liberdade para falar. Não, a pessoa, quando está sem a namorada, tem uma liberdade, conversa, simpática, agradável. O namorado chega perto, vira uma estátua. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Porque quem te ama é para você ser livre da maneira como você é.
Te respeitando, é claro, com as condições e os limites proporcionados dentro de um relacionamento. Mas se alguém se prostrar diante do outro e falar, sem você eu morro, se você for embora eu morro, aí você está realmente nas mãos daquela pessoa, você deixa de ser você e passa a ver a vida do outro na plenitude. É claro também que não é para levar no ferro e fogo, né? É claro que não é para apitar tudo se não tem jogo. É claro que você tem que ceder algumas vezes. É claro que você tem que recuar algumas vezes. É claro que você tem que fazer silêncio algumas vezes. Isso é óbvio, os irmãos conhecem, são maduros para ouvirem isso. Mas não é para você se prostrar diante do Senhor. Tem gente que tem a sensação de querer humilhar os outros e tem gente que tem a sensação de querer ser humilhado pelos outros. Você não é tapete, você não é capacho, você é filho de Deus, criado pelo Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Ele te colocou por cabeça e não por cauda. Se você não te amar, não vão ser as pessoas que vão te amar. Se você não se valorizar, não vão ser as pessoas que te valorizar. E se você não se respeitar, não vão ser as pessoas que vão te respeitar. Por isso, só que é claro, aquilo que vós quereis que os homens os façam, fazer vós também. Você não quer que ninguém grite com você? Não grita com ninguém. Você não quer que alguém seja mal criado com você? Você não seja. Você não quer que alguém seja sem educação? Você também não é. Então tem uma relação, ok. Mas, e outra, terceiro, ainda comendo nesse aspecto. Meu amado, Satanás, o que ele mais queria, o que ele mais desejava, o que ele iria haver uma vibração no inferno maior do que todas as vibrações que já houve na terra, se Jesus, durante segundos, milésimos ou centésimos de segundo, se ajoelhasse diante de Satanás. Lá no deserto, ele olhou e disse para Jesus, parafraseando o texto, não precisa ir para a cruz, não precisa ser rejeitado, não precisa ser esbofeteado, não precisa cravos transpassando peles, nervos e ossos, não precisa ser zombado, não precisa ser escarnecido, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Só pediu isso. Satanás pediu para Jesus somente o seguinte, só faça isso diante de mim. Só. Questões de segundos. Somente. Jesus usou a lei do que está escrito. Só ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele prestarás culto. Deus vivo e verdadeiro. Você que dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Se for para chorar, chora nos pés do Senhor. Se for para se prostrar, prostre diante do Senhor. Se for para se lançar no chão e lançar aos pés, se lance aos pés do Senhor. Porque se lançar aos pés do Senhor, se lançar aos pés do inimigo, é para tripudiar, esfolar, massacrar, pisotear, é para fazer prensar. Se jogar nos pés de pessoas, é para ser humilhado e perder dignidade própria. Se lançar nos pés de Jesus, é para restauração, é para cura, é para transformação, para a minha vida e para a tua vida, porque Ele não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima. Quarta questão que eu entendo, entro num caminho agora rápido, também objetivo, para nós orarmos esta noite. Essa mulher usou 3 armas para vencer. Me impressiona, por isso sou apaixonado por esta mulher aqui na Bíblia, o relato dela. Primeira arma da esperança. Alguém que tinha uma esperança no coração. Eu tenho um problema grande, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dor que ninguém consegue mensurar. Eu tenho o coração dilacerado por ver um contexto de alguém que eu amo, mas quando ela sabe de Jesus, quando ela ouve de Jesus, no coração dela surge uma esperança, e ela se levanta, e ela vai à procura, ela vai de encontro, ela vai buscar aquele que é a fonte de esperança. A arma que ela usou é esperança. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos chamou para uma viva esperança. E ela começa a clamar ao Senhor, e é interessante o clamor dela, algumas vezes na Bíblia esse clamor me chama a atenção, de verdade. Ela não tem um cunho teológico profundo, ela não tem uma entonação de voz, oh Senhor Deus, eu posso, não tem. Ela não tem uma explanação, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não tem. Ela não tem um conteúdo, que eu diria, de uma manifestação que poderia impressionar pessoas, não tem. A oração dela, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a oração do cego Bartimeu. Eu não estou dizendo que é errado você orar, falar Abraão, Isaac, Jacó, não estou dizendo, não estou falando nada disso. Pode falar o currículo, pode falar, não tem problema nenhum.
Eu só não entendo as entonações de voz que mudam por causa das orações. Até hoje eu não entendi o porquê que faz as entonações de voz diferentes, mas respeito também todo mundo. Mas ela tem uma oração de coração, verdadeira, sincera, do fundo da alma, do mais profundo do coração. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia. Mas agora entra numa questão. Por que esperança? Porque a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. Jesus não respondeu nada. E como é duro lidar com o silêncio. E como é duro quando no ministério há um tempo de silêncio. E quando na nossa vida há um tempo de silêncio. E quando você não sente nada, você vem no culto, parece que não tem um arrepio, não tem uma vontade de chorar, não tem uma impressão que a Bíblia está saltando no teu coração, não tem uma oração fervorosa, não tem nada acontecendo, não tem uma evidência, não tem nenhuma circunstância respaldando. O céu parece que está de bronze, o chão de ferro, o céu de bronze, o chão de ferro, e você está num tempo de silêncio. É aqui que vai começando a fazer a divisão de perdedores e vencedores. Tem um silêncio de Jesus em relação a uma mulher aflita, angustiada, mas não é para machucá-la, feri-la, oprimi-la ou expor a vida dela. É para poder levá-la a um nível maior de fé e experimentar o melhor dele. Nessa questão aqui, muitos já param, irmãos. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e não vem a resposta, passa um dia, passa dois, até vou dizer uma coisa para ti nesta noite, para mim também. Eu creio que muitas vezes a bênção está mais perto do que nós imaginamos. E algumas vezes nós desistimos. A nação de Israel estava no limiar da terra prometida, mas murmuram, reclamam e retrocedem, andando no deserto. Muitas vezes a bênção na tua vida está mais próximo do que você imagina. A restauração da tua vida está mais próximo do que você imagina. Deus é especialista em me surpreender, em te surpreender e transformar um dia aparentemente normal num dia extraordinário. Essa mulher tem um silêncio, mas ela tem uma esperança no coração. Eu quero dizer para você que silêncio de Deus não significa que Deus não te ama, não significa que Ele não se importa contigo. Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, instrumento poderoso, tem fase de silêncio que você não ouve absolutamente nada, mas você caminha em fé, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. No versículo 22, 23, ela tem realmente um silêncio. Passa para uma segunda etapa e aí ela usa uma outra arma. A arma da esperança, ela está usando e continua usando. Então aí depois, quando os discípulos, não por compaixão nem por misericórdia, mas porque a mulher estava perturbando e criando uma dificuldade ali no culto, e estava chamando a atenção e desviando a atenção do pessoal, e os discípulos começam lá para Jesus, ela está gritando, dá um jeito, vê se faz alguma coisa, mas não é porque eles estavam interessados no problema da mulher, porque eles estavam perturbados, incomodados pela situação que estava criada. Jesus não fala com ela ainda, e Jesus responde, faz uma segunda resposta. Eu não fui enviado, senão à casa de Israel. Mais desafiador do que silêncio é quando o não de Deus chega na minha vida e na tua vida. Presta atenção no que eu vou te falar e guarda no teu coração isso. Tem nãos de Deus que chega, que são definitivos. E você precisa aprender a virar a página da tua vida que são definitivos. E tem nãos de Deus que chegam, que são momentâneos, na qual Ele vai levar um outro tempo para te dar um milagre. Como você vai saber isso? Deus vai te dar discernimento para entender. Uma coisa que eu tenho entendido, que sonho é para correr atrás o tempo todo. E jamais deixar de sonhar os sonhos de Deus. Mas vou dizer uma coisa para você, e não me leve como estranho nesta noite, por gentileza. Tem sonhos que vão se concretizar na tua vida totalmente. E tem sonhos que você vai dar início e outras pessoas vão experimentar. Moisés sonhou com a terra prometida. Chegou no limiar da terra prometida. No limiar da terra prometida. Deus fala, você não vai. Outra geração que vai entrar. Mas ele não deixou de sonhar os sonhos de Deus. Eu tenho entendido que vai valer a pena sonhar os sonhos de Deus, independente de qualquer situação. Estevão sonhou os sonhos de Deus. Sonhou com uma igreja avivada, poder do alto, vidas sendo salvas, vidas transformadas, vidas cheias do Espírito Santo, jovem ainda apedrejado, elevado à sua vida. A igreja vai vivenciar o sonho dele, vivenciar o sonho dele. Eu vi um testemunho, eu falei na quinta-feira, né? Não falei no domingo, então eu vou falar no domingo. Eu não sou bom para cantar, não sou bom não. Agora eu economizei. Eu sou péssimo, o Julinho é bom para cantar. Cantou no casamento dele, até emocionou o pessoal. Aquele cântico, eu não vou fazer nem a palhinha, porque os irmãos não vão entender qual é a música. Deus tem ciúmes de mim? Quem conhece? Ninguém conhece?
Olha lá, o Fabrício conhece. Gente, alguém do louvor fazer esse cântico? Alguém conhece do louvor fazer esse cântico? Um pedacinho só? Não tem, ninguém conhece. Vem, Mariana, só fazer enquanto você vem aqui. Deus está em cima de mim. Vem aqui esse pedacinho. Lembra ou não? Só esse pedacinho. Enquanto eu vou dando testemunho. Quem fez essa música? É rapidinho, é só uma palhinha. Eu vi o testemunho do rapaz, foi até a Raquel, o Paulo da Claudinha, que postou esse dia no Face. Ele está ministrando a música, e olha como foi que surgiu essa música. Numa noite, o melhor amigo dele, líder de jovens, morreu no acidente de carro. O melhor amigo dele. Naquele dia, o amigo dele tinha feito uma oração. Deus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor, que impacta os jovens dessa geração. O amigo dele, o melhor amigo dele, tinha feito essa oração durante o dia. Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, impacta essa nação, impacta os jovens dessa nação com teu poder. Naquela noite, esse rapaz que fez essa oração, ele sofreu um acidente de carro e ele veio a falecer. O melhor amigo dele é o que faz a música no dia seguinte, ele faz essa música. E ele continua orando a Deus, esperando o mover de Deus sobre a nação. E ele diz que passa o primeiro ano e não aconteceu nada diferente. E passa o segundo ano e não aconteceu nada de tão diferente. E passa o terceiro ano e não aconteceu nada diferente. Ele entrou em crise e falou, Deus, meu melhor amigo partiu com um sonho no coração. E não aconteceu nada diferente. Não aconteceu nada de novo. O que aconteceu, Deus? O Senhor falhou? E falou que foi caindo no esquecimento das pessoas, mas no coração dele não. E um dia em crise ele procurou a Deus. Aí Deus o levou a pensar no cântico que ele fez no dia seguinte da morte do amigo. Ele foi lembrar que todas as vezes que ele ministrava esse cântico, jovens e mais jovens eram tocados pelo Espírito Santo onde ele passava. Aí ele foi lembrar que o sonho que Deus tinha prometido estava vindo através daquele cântico. Que não veio da maneira como ele imaginava, mas veio através daquele cântico. Não quero para você